Gente, oi. Pediram pra eu falar sobre o AVC que aconteceu em 2018 comigo. Só que eu sempre fico deixando pra depois, pra quando eu tiver um tempo, mas eu nunca tenho tempo. Então eu decidi que eu vou gravar o vídeo enquanto eu faço almoço, enquanto eu penteio o cabelo e eu vou depois lavar roupa. Porque se eu for deixar pra ter um tempo pra gravar um vídeo, eu não vou gravar um vídeo nunca. Né, Lia? Obrigada. Eu vou fazer o arroz. Hoje é dia do Black Friday na minha loja. Então, vamos lá. Eu vou lavar a panela, fazer comida, eu vou pentear o cabelo depois. Então, eu vou pentear aqui o cabelo, vou falar aqui com vocês. Em 2017, não, pera, em 2018, eu descobri que tava grávida e já ia fazer um mês. Eu comecei a me sentir fraca, sabe, no trabalho, não tava comendo direito. Tudo que eu comia eu botava pra fora, já comecei a enjoar na primeira semana. Na segunda semana. E eu nem sabia que era gravidez, né? Mas por eu estar muito enjoada, muito fraca, assim, era muito estranho. Então, tinha que fazer um exame de sangue pra ter certeza. Ah, uma coisa aqui. Comprei. Ele comprou aquele teste de farmácia e deu negativo. Confiem nisso não, faça exame de sangue. Eu fiz o teste de farmácia e deu negativo. Fiquei, uhul, não tô grávida. Depois eu fiz o exame de sangue e deu positivo. Que pariu! Tava grávida já, tava no trabalho. Eu bebi um suco de manga. Mano, o cara não morre. Devolve. Minha irmã jogando Free Fire. Enfim. Bebi um suco de manga e pro banheiro, vomitei. E aí chegou a hora do almoço, eu não consegui comer. Não quis comer nada. Fiquei, né, o dia sem comer nada. Quando foi de tardezinha, eu fui comer uma tapioca, botei a tapioca pra fora. E foi, acho que uns 3 dias assim, tudo que eu comia eu botava pra fora. Mal na gravidez a gente enjoar. Só que aí teve um dia que eu acordei e não consegui nem ficar em pé, de tão fraca que eu tava. Daí eu não fui trabalhar. Mentira, o cara tava lá embaixo, meu Deus. Tava perto do Dia das Mães e o pai da Lia foi visitar a mãe dele. Fui pra casa da minha avó, passar o Dia das Mães com a minha avó, com a minha mãe. E aí nessa noite, né, ia ter um culto de Dia das Mães na igreja que é do lado da casa da minha avó, é parede com parede. Então, eu comecei a ter um pouquinho de dor de cabeça. Então, eu decidi ir pra casa da minha mãe, que é na rua assim acima, uma rua acima. E aí o marido da minha tia, ele me levou de moto na casa da minha mãe, porque eu não tava sem condição de andar, sério mesmo. Algumas horas, né, o tempo certo pra terminar o culto lá na igreja, e aí eu voltei pra casa da minha tia. Aí quando eu desci da moto, eu tava tão tonta assim que eu não tava enxergando nada. E aí eu fui andando, né, eu pedi pro meu primo pegar na minha mão, ele pegou na minha mão, não vi a parede, tava na minha frente, taquei a cabeça na parede. Pode não, mamãe tá gravando. Mamãe tá gravando. Eita, que a cabeça na parede. Quando foi de madrugada eu senti uma dor horrível. Parecia que a minha cabeça estava se abrindo. Sei lá, tinha uma globeleza de salto 15, de salto agulha dançando em cima dos meus miolos. Eu gritava de dor e eu tava dormindo no quarto da minha avó. E aí ela não tava conseguindo dormir, aí me chamaram minha mãe de madrugada pra me levar pro hospital. Me levaram no hospital, o médico disse que eu tava... Eu não lembro direito, mas eu acho que eu fiquei a madrugada inteira lá tomando remédio, na veia. Minha mãe ficou lá comigo. Eu sei que eu não me lembro muito bem. Quem me acompanhou é que sabe falar mais, porque eu esqueci muita coisa, mas eu passei um bom tempo ainda, tipo uns 1 semana, eu acho, sempre indo pro hospital, direto, porque eu sentia dor de cabeça. E aí, quando o pai da Lia voltou da casa da mãe dele, ele trouxe a mãe dele pra ficar cuidando de mim. Quando eu tava na casa da minha avó, eu ia do banheiro pro quarto segurando as paredes. Ô, neném. Ô, neném. É neném? É, neném. E aí ela disse que era bom eu andar, então eram umas 5, 6 ruas. E eu fui andando, segurando a mão dela, me arrastando. Eu lembro que eu vi, assim, algumas pessoas da rua, as pessoas me olhando, mas eu tava tão grogue, tanto remédio, tanta coisa, que nem liguei, né? Continuei andando. Eu acho que alguém perguntou o que eu tinha, mas eu não tava conseguindo responder. Tava, sei lá, me sentindo dormente.
E aí, naquela noite, quando a gente tava dormindo, o pai da Lia disse que eu tive minha primeira convulsão. Comecei a virar o olho, entortar a boca, e aí ele ficou com medo. Segura. Segura. E de madrugada também, de novo, me levaram no hospital. E lá, dessa vez, foi ele e a mãe dele comigo. Eu passei ou 3 ou 4 dias, ou foi um dia, eu não lembro. Pra mim foi muitos dias, mas pode ter sido poucos. Eu passei alguns dias, eu acho, né? Uns 2 ou 3 dias no hospital. Pode não, nenê. E o pai da Lia trabalhava nesse tempo. E ele faltou o trabalho pra poder ficar me acompanhando. E eu já tava faltando trabalho já, porque eu não tinha condição nenhuma de trabalhar. Tava só no atestado, porque eu tava indo no médico direto. Eu passei esses dias no hospital e o meu laudo, né? O laudo que saiu dos exames que eu fiz, foi que eu tinha uma infecção no sangue. E que eu tinha que tomar um remédio aí, caro, acho que era R$ 80. Pra... Eu não tava indo trabalhar e ele também não. A gente tava com pouco dinheiro. O dinheiro que eu tinha recebido do mês passado, mês anterior. E a gente tinha que comprar comida, pagar água, luz, internet, essas coisas. E o dinheiro tava acabando, porque a gente precisava ir no hospital e eu que pagava o táxi pra ir e táxi pra voltar. E ele também. E aí o dinheiro da gente foi acabando e aí quando o médico disse que eu tava com essa infecção no sangue, tinha que tomar um remédio de... Tinha que tomar um remédio de R$ 80. Eu acho que era 80, não é? Nem sei. Tô falando assim, mas pode ser que seja até mais caro. Que era R$ 80. A gente voltou pra casa depois desses 3 dias internada, né? Porque eu nem me lembro se foi 3 dias. Oh, céu gostoso. E quando a gente voltou já era de noite. No outro dia de tarde, no banheiro, e aí eu abaixei a cabeça, acho que eu ia vomitar. Eu caí e tive a segunda convulsão. Eu tive de madrugada e no outro dia de tarde eu tive a segunda convulsão. E ele disse que foi bem pior. E aí ele ficou assustado, chamou os vizinhos. Um vizinho foi lá, ajudou, chamaram a ambulância, me levaram de novo pro mesmo hospital que eu passei os dias lá. E aí o doutor disse que era a mesma coisa, que eu tinha que tomar o remédio e me mandou de volta pra casa, simples assim. E aí quando foi de noite, desse mesmo dia, o meu tio me levou no hospital. E lá no hospital, eu tava sentindo que o meu braço esquerdo tava sem movimento. Eu tentava mexer e não conseguia. E eu tava numa cadeira de rodas porque eu não tava conseguindo andar. E aí o doutor olhou pra mim e viu minha cara assim, sem expressão nenhuma. E aí ele olhou pra mim e pediu pra eu levantar a perna, eu levantei. Levantar a outra perna, eu levantei. Isso eu sentada na cadeira de roda. Levantar o braço, eu levantei. Quando era pra levantar esse braço, eu só mexi o ombro, não conseguia levantar o braço. E aí eu já tava desesperada, já com ansiedade, com pânico. Foi daí que eu tive, sei lá, botei na minha cabeça que eu ia morrer, que eu não ia conseguir ter minha filha, sabe, um monte de coisa na minha cabeça. E aí ele olhou pra mim e disse assim, eu acho que você tá com AVC. Ai, meu Deus do céu, eu me tremi todinha, eu fiquei logo passando mal. Passei mal mesmo, acho que eu desmaiei. Não lembro. E aí eu fiquei naquela noite no hospital. E aí como o pai da Lia não podia ficar aquele dia que trabalhar no outro dia, porque a gente tava com muitas despesas, né? Então ele teve que trabalhar e minha mãe ficou comigo. E aí aconteceu uma coisa que me deixou mais triste ainda, que eu fiquei com vontade de acabar com tudo. Eu tava deitada numa cadeira que na verdade eu não entendi por que existe aquele tipo de cadeira no hospital. Uma cadeira que é meio inclinada. A gente se deita, só que a gente desce, a gente escorrega pra cair no chão mesmo, eu não entendi. Né? O assento, ele não é reto, o assento é assim. E aí eu ficava sentada e começava a deslizar. E eu não tinha força pra me segurar na cadeira e ficar. Então eu ficava todo tempo caindo. E minha mãe já tava com raiva, estressada, que ela é pavio curto. Daí ela falou que, eu não sei pra quê, que tu inventou de engravidar. Eu não sei exatamente o que ela falou, que eu não me lembro, já faz tempo. E a Lia não deixa eu gravar em paz. Mas ela disse que foi a coisa mais errada, que não era pra eu ter a Lia. Não era pra eu ter, que era, sei lá, se tivesse a opção de matar, de abortar, sei lá, era pra fazer isso. Eu chorei horrores. Chorei, conversei. Eu falei alguma coisa pra ela, me tremi todinha. E com um tempo depois,
eu comecei a ter convulsão de novo. Logo depois, um tempo depois de que ela falou isso. Comecei a ter convulsão de novo. Fora dessas 3 convulsões, na noite anterior a eu ir pro hospital, antes do meu tio me levar no hospital, o pai da Lia disse que eu tinha tido umas 6 convulsões. Indo pro hospital da Caucaia, e não esse que eu tava indo agora. No dia, eles me medicaram, né? Fizeram o exame de sangue. No outro dia ele veio, conversou comigo, mas eu não tava na minha sã consciência, então eu nem sei o que se passou. Eu nem sei quem tava comigo, se era minha mãe, se era ele, se era o pai da Lia, ou se era a avó, ou a mãe do pai da Lia. E aí ele falou que eu tava realmente com AVC, tava com começo de AVC. E que eu já tava, não, que eu tive um AVC, já tinha tido um AVC. Tava no hospital sendo tratada, e eu fiquei na UTU. Até hoje eu não sei o que é UTU direito, mas eu sei que eram coisas graves. Não, as pessoas que estavam lá dentro não podiam ter acompanhante, porque tinha médico lá dentro o tempo todo. E eu lembro que algumas pessoas foram me visitar, a minha amiga. Aí eu tava tão triste assim, beirando a morte, sabe? Literalmente mesmo. Os médicos mesmo falaram isso para os meus acompanhantes, né? E aí quando eu via a Dara, quando eu via gente me visitar, eu, sei lá, florava, eu me sentia feliz, me sentia viva de novo. Me sentia viva de novo. E aí ela ia me visitar, ela sabe como que eu tava. Eu não tinha quase nenhuma reação. Eu só sorria, falava pouca coisa, eu tava totalmente diferente do que eu, né? Faladeira, assim, espontânea, falando com as mãos, eu tava parada, eu não conseguia mexer o braço, né? E a perna já tava parando também. E aí, passou alguns dias, eu não lembro. Eu sei que eu ficava a maior parte do tempo apagada. O pai da Lia que me contou isso, que eu perguntei, disse que eu ficava a maior parte do tempo desacordada. Quando eu acordava, quando eu ficava acordada, ou era pra comer, ou era pra responder algumas coisas que o médico perguntava. Porque quando eu acordava, eu tinha convulsão. Sempre. Sempre que eu tava acordada, eu tinha convulsão. Então, eles me davam alguma coisa pra eu relaxar e dormir. Como eu tava grávida sente muito sono. E aí, eu passava a maior parte do tempo dormindo. Um pouco tempo depois, me encaminharam para o HGF, que é um hospital especializado em quem tem AVC. Eu me lembro que eu já estava voltando à minha consciência, eu estava tentando me lembrar do que tinha acontecido, estava tudo muito confuso, eu tentava ler as coisas, eu via as palavras tudo embaraçadas, as letras tudo trocadas. E de madrugada na HGF, ou foi de noite. No outro dia de manhã fizeram um exame de sangue, me levaram para fazer ultrassom para saber como é que a Lia tava. E depois me levaram, acho que uns 2 dias depois, eu fui no mesmo dia, me levaram para fazer a ressonância da cabeça. E aí, eu não me lembro de muita coisa, mas uma coisa, um dia, né, no dia que eu fui fazer essa ressonância, não podia entrar ninguém comigo. Tem que ser só eu e a doutora lá. Ela me sentou na maca, na maca não, no aparelho lá, né, que a gente entra assim. Ela me sentou na maca, segurou na minha mão, toda me tremendo, com medo, com ansiedade, assim, com pânico. Eu tava com o coração acelerado, parecer que eu ia morrer a momento. Isso eu já tava tentando voltar, né, a minha consciência, mas eu ainda tava muito abalada. Ela me sentou, segurou na minha mão e disse assim, olha, tá tudo bem. Sua neném tá ótima, a gente vai dar um jeito de... A gente já tá resolvendo tudo isso. Você acredita em Deus? Aí eu já tava chorando, já desesperada, pensando que ela ia me dar uma notícia ruim. Eu chorando, desesperada, só fiz assim. Aí ela, porque o que aconteceu com você foi um milagre, porque você, anêmica, tava super fraca, sem proteína, sem cálcio, sem potássio, essas coisas que a gente precisa no organismo, tava tudo muito baixo. O teor disso tudo tava muito baixo. Tava com risco de ter diabetes gestacional. Tive um AVC grávida e você tá viva. Então, você é uma das primeiras que eu vejo que sobrevive a um AVC desse tipo. Aí, mais tarde, alguém me explicou que o tipo de AVC que eu tive foi um AVC hemorrágico. Tem 2 tipos, tem o isquêmico e o hemorrágico. O hemorrágico, ele raramente deixa a pessoa viva. E se a pessoa fica viva, ela fica tipo vegetando, sem saber o que fazer, sem saber o que faz, sem saber o que fala.
Tipo, vegetando numa cama, só dependendo totalmente de outra pessoa, usa fralda, né? E aí ela disse que eu era um milagre. E, gente, eu chorei tanto. Ela disse pra eu me acalmar, não chorar, porque não fazia bem pro bebê chorar. E era impossível, né? Fiquei de junho a julho internada lá. Eu tenho até uma foto, que foi dia dos namorados. Eu tirei uma foto. Não sei por que eu tirei uma foto, mas quando eu fui ver minha galeria, meu celular depois, tinha uma foto do meu braço com acesso. Doida, né? Eu tirei uma foto sem ver nem pra quê, do nada. E aí eu não podia fazer movimento brusco com a cabeça, eu tinha que ficar deitada o tempo inteiro. Eu tinha que beber água deitada, eu tinha que fazer minhas necessidades, eu tive que usar fralda, gente. Eu tive que usar fralda. Eu não podia me levantar pra ir no banheiro, pra comer. Eu me levantava devagar, assim, todo cuidado. Comia, vomitava, quando eu não segurava comida. Comia, passava 1 minuto ou 2, vomitava. E aí eu me deitava. Bebia água, às vezes, deitada. E ficava deitada o tempo todo, dormia. Eles não me deixavam muito tempo acordada porque eu tinha convulsão. Foi um negócio muito sério, muito complicado. Li, abre essa porta. Abre essa porta. Abre. Muito bem. Eu tive alta. Porque os cuidados que eu tava tendo no hospital, eu podia ter esses cuidados na minha casa. Eu não podia ter estresse nenhum, nível de estresse zero. Eu corri o risco de ter outro AVC a qualquer momento. E eu também corri o risco de ter trombofilia, porque eu tava muito tempo deitada, muito tempo parada, e eu não podia de jeito nenhum fazer atividade física. Assim, atividade física, ou então pelo menos uma caminhada, né? Que é o que a gente que os médicos recomendam para as grávidas, né? Pelo menos uma caminhada, um alongamento, um agachamento, não sei o que. Eu não pude fazer nada, eu tinha que ficar deitada o tempo inteiro. Minha comida tinha que ser bem regrada, eu não podia comer nada verde, porque eu tava tomando remédio pra não ter mais. Não é pra não ter mais AVC, porque foi assim: uma veia ou um vaso sanguíneo rompe. No meu caso não rompeu, só fez um furinho. Sabe uma mangueira? Quando você vai, sei lá, aguar as plantas, ou então vai lavar o carro e a mangueira tá furada e começa a sair aquela água. É como se aquela se o meu vaso sanguíneo fosse uma mangueira e tivesse um furinho e o sangue ficou saindo. Entendeu? Não chegou a romper, mas furou. E aí eu tava tomando remédio comprimido pra poder fechar, cicatrizar. É como se quando a gente cai, rala o joelho e depois cicatriza, cria uma casquinha. É como se fosse pra isso que eu tava tomando remédio, pra cicatrizar o vaso sanguíneo. E não foi uma veia, foi um vaso. O vaso sanguíneo é mais fino do que a veia. Isso foi o que me explicaram, né? Então, eu passei esse tempo todo deitada, não podia fazer atividade, não podia nem me mexer. Eu ia no banheiro e voltava. Graças a Deus eu não tava usando fralda, foi horrível, assim. E quando eu fui liberada do hospital, em julho, eu tinha que tomar umas injeções. Essa injeção é justamente para não ter trombofilia. E aí, quando eu saí do hospital, em julho, até janeiro, eu tive que tomar essas injeções. Eram três injeções por dia. Era de manhã, de tarde e de noite. Todo dia, gente, meu braço ficava inchado, verde, machucado. Quem aplicava as injeções era o pai da Lia, quando ele estava em casa, ou então a minha tia. Ou então o meu irmão. Gente, eu sofri tanto. Mas graças a Deus eu tive pessoas por mim, né? Eu tive pessoas por mim, mães oravam por mim. Tinha gente de outras religiões que estava orando por mim. Tinha mormon orando por mim. Era crente. Todos os crentes que eu conhecia, até os que eu não conhecia, orando por mim. Era os católicos rezando por mim. Muita gente por mim, gente. Eu agradeço demais por todas essas pessoas na minha vida. Todo mundo que orou por mim, que rezou por mim, que intercedeu por mim. Deus ouviu. E sempre, quando eu vou dormir, eu faço minha oração também. Eu agradeço a Deus muito, todo dia, por conta disso. Ali é 100% saudável, só é chorona. E eu, até agosto, fui acompanhada pelo HGF, tive alta.
E eles disseram, né, que infelizmente há um pequeno risco de acontecer de novo, porque o vaso sanguíneo, ele tá, tipo, criou uma casquinha, tá cicatrizado. Não, não tá cicatrizado, tipo, criou uma casquinha, tá sarando aos poucos. Não há necessidade de tomar remédio, porque a própria alimentação, o próprio estilo de vida, o próprio organismo vai trabalhando pra isso, não há necessidade nenhuma de tomar remédio. Quando a Lia nasceu, que eu tava tomando injeção, tava tomando comprimido. Nossa, eu tomava comprimido. Tomava Dramin. Antes dela nascer, eu tomava Dramin. Tomava essas injeções. Era remédio pra dor de cabeça. Era remédio pra cicatrizar o vaso, né? O rompimento. Era remédio. Não lembro mais. Fato ferroso. Tem que tirar muita coisa. Muita coisa. E tudo que eu comia eu botava pra fora. Acho que ela só é saudável por conta de tanto remédio, assim. Porque comida, alimentação, eu comia e botava pra fora. Comia e botava pra fora. E uma das coisas que aconteceu bem no começo, no dia que eu tive alta, me disseram que eu não podia pentear o cabelo de jeito nenhum, porque o meu cabelo tava todo embaraçado. Parecia que eu tava cheia de dread. Parecia que eu tava Goku transformado no nível 4. Eu vou mostrar uma foto pra vocês. Eu tava com cabelo grande, todo cheio de nó. Eu não podia pentear. Uma vez, eu acho que alguém tentou pentear meu cabelo. A doutora, quando viu, meu Deus do céu, foi um histerismo, Não pode de jeito nenhum pentear teu cabelo, não pode. Você, infelizmente, vai ter que cortar o seu cabelo bem pequenininho. Como é? Depois de tudo isso que aconteceu comigo, eu ainda vou ter que ficar careca. Eu ainda ia ter que fazer uma cirurgia. Eu ia abrir a cabeça pra poder eles, né, limparem. Não sei bem o que que é. Acho que é limpar, porque como rompeu, né? O vaso sanguíneo rompeu, o sangue tinha que sair da minha cabeça, porque se ficasse na minha cabeça ia continuar doendo. E aí, mais um dos remédios que eu tomei foi pro sangue sair. Tanto é que um pouco antes da Lia nascer, começava a sair sangue pelo meu nariz. Quando eu vomitava sangue. E aí, quando eu cheguei em casa, no outro dia de manhã, aí embaixo tinha um salão de beleza. Eu pedi pra cabeleireira ir lá na minha casa, né? O pai da Lia pediu pra ir lá na minha casa. Ela cortou meu cabelo bem pequenininho. Vou mostrar pra vocês a foto. Meu cabelo ficou pequeno, desse tamanho, do jeito que vocês viram. Hoje em dia tá desse tamanho. Depois eu digo pra vocês, faço um outro vídeo sobre o meu cronograma capilar. Eu tive uma pré-eclâmpsia no meu último dia de pré-natal. Fiz exame de sangue pra saber se tava tudo bem, né? Ali já tava com 9 meses, tava pertinho de nascer. E aí o doutor disse que eu tava com um nível de sódio, alguma coisa tava errada, eu tava com pré-eclâmpsia. E aí eu fiquei já internada, isso foi dia 17. Eu fiquei internada dia 17 lá no hospital, quando foi dia 18. Comecei a sentir umas dores, eu até liguei pro pai da Lia, disse que tava sentindo e tal, e ele disse assim, amanhã ela vai nascer. Aí eu, não, já, ela tá prevista só pro final do mês, ainda hoje é 18, ela vai nascer amanhã. Quando foi no outro dia eu comecei a sentir dor, comecei a sangrar, e aí como eu não podia ter parto normal, porque eu corri o risco de ter outra AVC, por botar força, né? Que eu não podia nem me sentar, não podia nem me levantar pra ir no banheiro pedir a botar força pra ter um neném. Eu tive que ter um parto cesáreo. Então, quando eu comecei a sentir dor, já comecei a me tremer, tipo, uns tremor, sabe? A enfermeira que tava me acompanhando naquele dia ficou logo com medo, assustada, chamou o doutor geral, chamou o médico, ele disse que ia me levar, que a sala tava lotada para as mulheres que já ia atendendo naquele dia. Tinha muita mulher na minha frente. E tinha duas que era estado extremamente grave. Uma delas era eu. Uma, né, que já tava lá na sala de parto. E 8 horas da manhã me levaram pra começar, né? Aí eu não sei o que aconteceu, botaram uma máscara em mim, eu comecei a inalar um gás e adormeci. Eu acho que 10h59 a Lia nasceu, até tem uma foto, vou ver se eu encontro por aí nos meus arquivos da vida, né? Minhas fotos arquivadas. E eu apaguei geral. Quando eu acordei, que eu vi aquele pacotinho bem pequenininho, meu Deus, essa menina não parece com ninguém, não parece comigo, não parece com o pai dela, com a avó dela, com os tios, não parece com ninguém. Essa menina é minha? E ainda teve outra complicação, porque a minha vida tava ruim, tava um desastre. Podia piorar, piorou na verdade. Eu perdi o acesso, porque como foi costurado, né? Eles botam alguma coisa na veia pra poder ir cicatrizar. Ele bota em cima
né, na hora que eles costuram pra cicatrizar. E faz também eu tomar alguma coisa na veia pra cicatrizar mais rápido, por dentro. Eu perdi o acesso. E aí veio o médico geral, veio o clínico geral, veio o anestesista geral, pra tentar conseguir acesso no meu braço, não conseguiram de jeito nenhum. O clínico geral, o anestesista, esse homem aí que faz anestesia, né? Ele precisou furar o meu pescoço pra poder encontrar a veia central. Dizendo eles que a veia central é o que liga o coração, o que liga o cérebro, as pernas, o que era perigoso. Eu, vale, meu Deus, e vai ligar, e vai me furar no pescoço. Era o único jeito. Furar aqui, aqui, aqui. Eu fiquei toda furada, aqui, aqui, nada. E não podia furar desse lado, porque como a AVC foi desse lado, a veia, o vaso sanguíneo, né, que eles precisam, o acesso principal daqui, ele corre por aqui, passa pelo coração e dá acesso ao lado esquerdo do meu braço, do meu corpo, né? E não podia de jeito nenhum ser aqui, então só podia ser aqui. Eles furaram aqui e mesmo assim não conseguiram. Resultado, eu tive que ficar sem esse remédio que cicatriza por dentro. E aí eu comecei a sentir dor quando foi passando a anestesia. Minha irmã, eu sofri, meu irmão. Eu chorava, minha mãe tava comigo. E ainda teve uma doutora que disse que eu tinha porque tinha que tirar os esparadrapo, o negócio que tava aqui por cima, que eu tinha que tirar, senão ia infeccionar. E disse que não tava conseguindo porque ainda não tinha cicatrizado, porque eu não tinha tomado esse negócio na veia aí, né? Mas ela insistiu, então eu disse, então eu vou tirar. Eu fui tirando, doeu pra uma. Depois que a Lia nasceu, eu passei o Natal e a virada de ano no hospital, só voltei pra casa dia 10, cheia de remédio pra tomar depois. E depois eu fiquei sendo acompanhada lá no hospital. A minha alimentação hoje em dia é muito regrada, por isso que eu faço atividade física em casa mesmo, quando eu não posso pra academia, porque é extremamente importante pra mim, pra minha saúde. E eu sei que eu tenho uma filha que depende só de mim, né? Então eu me cuido pra poder cuidar dela. Por isso que eu cortei de vez o açúcar e o sal da minha comida. Depois eu faço um vídeo explicando melhor sobre a minha alimentação, sobre atividade física e essas coisas. E eu falei muito rápido. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem saber assim alguma coisa, sei lá. Eu acho que eu esqueci um monte de coisa, porque eu tô falando assim muito apressada, porque eu realmente tô muito apressada, tenho muita coisa pra fazer. E espero que vocês tenham gostado desse meu depoimento de meia hora. Depois eu faço outros vídeos pra vocês falando melhor sobre a minha vida. Inclusive, deixem aí palpite, sabe? Que eu gosto de saber o que vocês querem saber. Porque eu faço vídeo aleatório, eu não sei se vocês vão gostar, se vocês vão ver, não sei. Então, eu sei que já pediram pra falar sobre o meu cabelo. Eu vou fazer um vídeo. E também sobre a minha alimentação. Vou fazer também. Beijo, beijo.